Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre multipart aqui utilizando o nosso framework Ktor, beleza? Queria trazer esse conceito aqui para o nosso canal para vocês entenderem como que você consegue trabalhar com essa questão de multidados, né, para você enviar aqui dentro da nossa aplicação. E nós trabalhamos aqui com multipart form data, né, muito utilizado para quando a gente quer enviar um arquivo, né, para dentro do nosso back-end ou junto com ele alguns dados JSON também, legal? Então nós estamos aqui na documentação do Ktor, tá? Que cada vez mais legal essa documentação, tem melhorado bastante. Então ele mostra aqui pra gente como que a gente pode enviar, né? Como que a gente pode fazer esse endpoint, tá vendo? Ele já deixa o endpoint aqui prontinho pra gente, né? De como que a gente pode estar trabalhando uma rota ali, né? Com barra upload. Então aqui ele direciona algumas variáveis, né? Algum file name, file description. E o que importa pra gente é esse cara aqui, ó. Esse multipart data, né? Que a gente ganha ele a partir do momento que a gente começa a trabalhar aqui com esse receive multipart, tá? E você pode adicionar limites também, isso aqui é bem legal, né? Aqui no caso ele tá até customizando esse limite, tá? Porque evidentemente ele fala aqui na documentação, se a gente não customizar esse limite, que costuma exceder o limite, né? Aqui ele fala que é 50 megas, tá vendo? Ele é limitado a 50 megas. Então se você passar um arquivo maior do que 50 megas, ele vai dar um I/O exception aqui que vai ser gerado. Beleza? E aí, evidentemente, né, você pode, claro, né, customizar, né, o limite desse arquivo. Aqui no caso, ele fala que ele aumentou para 100 megas, né? Então, bem interessante, a documentação deixa tudo alinhado direitinho, tá? Na verdade, eu vou me basear nesse tutorial aqui, né, com base na documentação. Então, tem o suficiente aqui pra gente poder trabalhar. Então, bora lá pro código que eu quero mostrar pra vocês como que funciona. Beleza, pessoal? Então, olha lá. Eu criei o projeto aqui, né, pra esse tutorial e é muito simples, tá? Eu peguei aqui 4 features, né, 4 plugins ali pra gente poder trabalhar. O plugin principal de rota, né? Sem ele a gente não consegue trabalhar com as rotas. O status page, que a gente nem vai utilizar. Eu acabei selecionando ele ali na hora. Força do hábito também. E aqui o nosso Content Negotiation, que evidentemente trabalha junto aqui com algum plugin de serialização. Então nós vamos utilizar aqui o nosso Hot Serialization, beleza? Então cria o projetinho aí, esses 3 plugins, 4 plugins, já tá ótimo, beleza? Então vamos lá. Pra gente fazer aqui esse tutorial, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui algumas classes de dados pra gente poder verificar direitinho como que a gente pode utilizar aqui nesses objetos pra gente poder serializar eles depois e captar ali alguma informação quando a gente fizer o upload desse arquivo ou dos dados, né? E devolver ele pro usuário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser, a gente vai ter um profile, vai ser um data class. Então, eu vou colocar aqui, ó, depois vocês vão entender direitinho, né, quando a gente estiver trabalhando com as rotas ali, por que eu vou trabalhar com esses caras aqui, só pra gente ficar um tutorial bacana. Então, aqui vai ser um val mail, pode ser um e-mail, né, pode ser um e-mail aqui, do tipo string, beleza. Val name, val e-mail, perfeito? E depois nós podemos trabalhar de que forma? Vou dar aqui um F5 e eu vou trabalhar aqui um file info. Tá? Vai ser uma outra classe de dados aqui também que a gente pode reaproveitar, né? O file info, beleza, tá aqui, só que a gente só não vai ter esses dados, né? No file info, deixa eu dar uma olhada aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o nome original do arquivo, então, original name, do tipo string. Nós vamos ter aqui também o nosso content type, para a gente poder verificar que tipo de arquivo está sendo enviado, até se é arquivo de imagem, se é PDF. E aqui um val upload date, vamos colocar assim, quando que ele foi, né, feito o upload aqui pra gente. Aí eu vou colocar aqui um local datetime.now.toString, beleza. Então a ideia tá ajudando bem nessas partes. Então vamos lá, aí aqui eu vou criar um objeto chamado de multipart response. E o que nós vamos ter nele? Também vamos ter aqui o nosso @serializable. Poderia ter dado F5 ali também, né, mas tá bom. Vamos ter aqui o nosso @serializable, por quê? Aqui eu vou colocar, ó, val is success. Beleza, ideia é val message. Aí, cara, você errou. É string. Beleza, val, eu vou colocar aqui também o val profile, que a gente acabou de criar, pode receber nulo. E aqui o nosso val, deixa eu ver, o nosso file info. A gente pode receber nulo aqui também, beleza? Então essa classe aqui, major, digamos aqui, a gente vai utilizar para colocar esses dados aqui na hora que a gente for devolver a resposta para o usuário, beleza? Para a gente poder não ter problema com a serialização nula aqui, a gente vai ter que vir aqui no nosso plugin de serialização. Deixa eu tirar esse cara daqui, ó. E vamos configurar o nosso JSON aqui, ó. Cadê? Eu preciso desse cara aqui com as chaves. Aqui a gente vai setar o pretty, beleza? E aqui, esse cara que eu vou precisar, pra gente não ter problema com nulo. Beleza, plugin de serialização também configurado com sucesso, legal.
Aí agora, o que a gente vai fazer? Dentro do plugin de rotas, tá vendo? Ele já coloca a route aqui pra mim. Tem uma rota aqui, tá? Eu tinha apagado antes de eu vir aqui, de começar a gravar essa parte, eu apaguei. Porque eu poderia fazer tudo aqui, né? Como eu falei pra vocês, mas eu gosto de estar trabalhando com essa parte de função de extensão. Se você for ver, cara, o Ktor, ele é construído 100% em Kotlin, né? O framework já nasceu assíncrono e ele nasce com esse conceito todo do Kotlin. Olha só, a gente tá trabalhando aqui com função de extensão o tempo todo. A função de extensão... Se a gente for vir aqui na application, é função de extensão também o tempo todo. Então tá sempre usando aqui, né, os recursos do Kotlin, né, propriamente dito. Vou colocar aqui um endpoint chamado upload files. Vou chamar esse cara aqui de upload files. Basicamente o upload files, o que ele vai fazer pra gente, né? Ele vai ter, vai ser a nossa rota que a gente vai criar. Então aqui dentro eu vou criar upload files routes. Vai ter mais de uma rota, então vamos criar esse cara, vai ser um file. E aqui que a gente cria a nossa função de extensão para a gente começar a trabalhar com ela, né? Então, se você viu meus outros vídeos, né, principalmente o desafio do PicPay, que ficou bem legal, a gente usou muito esse conceito lá. Então aqui a gente chama o nosso upload files, a ideia já até sacou aqui para a gente que a gente quer fazer. Vou chamar aqui a minha rota de files, beleza? E aí eu poderia fazer aqui, né, chamando os meus posts, chamando os meus gets, né? Porque eu tô dentro aqui desse lambda, tô dentro desse contexto de rota, então poderia fazer isso. Só que eu também gosto de estar trabalhando aqui, ó, private routing, pegando a função de extensão, vou chamar aqui de upload file, beleza? Então gosto de trabalhar com esse conceito porque o projeto fica mais limpo, né? Fica mais clean. Se você deixar tudo alinhado assim, cara, não tenha dúvida, ainda mais se o projeto for grande, você quer pegar o Ktor para fazer um projeto grande, cara, não tenha dúvida, vai ficar um pouquinho confuso. Então já começa trabalhando com essa parte aí de função de extensão, porque vai ajudar muito, beleza? E aqui o upload file, eu chamei de novo, né? Fiz uma chamada recursiva aqui, só que aqui a gente chama o de baixo, beleza? E aqui que a gente começa a trabalhar. Então, quando a gente olha lá na documentação, ele fala que o principal motor ali, né, que a gente pode estar trabalhando é a questão da gente chamar aquele nosso call, dentro aqui, ó. A ideia já até sabe, ó. Receiver multipart. Esse cara aqui, tá vendo? Então, quando a gente lida com esses caras aqui, a gente vai chamar aqui, né, o nosso for each part, ele tem até esse camarada aqui, né, pra gente, é um for each, né, que ele vai interar, né, por cada uma das partes aqui que a gente vai estar recebendo dentro do nosso endpoint, então a gente pode começar a trabalhar com esse cara, beleza? Só que antes, isso aqui pode dar erro, então vamos trabalhar aqui com try, tá? Vamos mover essa coisa aqui pra dentro, beleza? A gente vai trabalhar aqui com catch exception, beleza? A ideia é nos ajudando aqui, né, não tem jeito, veio pra ficar mesmo. E beleza, dentro desse post eu vou colocar aqui um upload dir, que eu vou chamar aqui de dir. Deixa eu ver se ele vai entender o que eu quero fazer, ó. Não vai entender, beleza. Upload dir, basicamente o nosso upload, eu quero fazer o seguinte, eu vou criar aqui um file, né, dentro aqui do meu com Java, eu vou criar uma pasta aqui, né, um packet name aqui para ele poder criar dentro do nosso projeto. Eu vou chamá-la de uploads, para a gente poder guardar tudo que a gente for subir para cá, beleza? Então eu vou colocar aqui um apply e eu vou chamar aqui o nosso mkdirts, que ele vai criar esse diretório aqui pra gente, beleza? Então ele vai devolver um file ali bonitinho pra gente. Depois, antes, a gente vai criar o quê? Vamos ter aqui o nosso val multi, né, parte form data, e aí a gente vai chamar a nossa call, então eu vou tirar esse cara daqui. Vou ter aqui também o meu val file info, que vai ser o nosso file info que a gente criou, e eu vou colocar esse cara recebendo nulo aqui, tá? Recebendo nulo, beleza. Então basicamente eu vou fazer isso, aí aqui é claro, né, eu tenho que tipar ele, não receber, beleza. E aí sim, eu vou chamar o meu multipart form data ponto for each, e aí eu vou inteirar aqui agora, né, por todas as partes que a gente vai receber aqui. Então pode ser, como eu falei para vocês, né? Aí aqui pode ser o quê? Quando a gente faz aqui com o nosso main, ó, a gente tem aqui aquele part, né? Porque essa parte ele pode ser um file item, como a ideia já colocou aqui pra gente, ou ele pode ser um form item, tá? Ou ele pode ser um arquivo, né, um campo de formulário, alguma coisa que a gente está trabalhando que vai envolver junto a gente fazer o upload, né? Pensa aí, por exemplo, numa tela de profile do usuário, né, onde ele vai mandar a foto dele juntamente com os dados ali que ele está cadastrando, tá? Então pode acontecer isso daí também. E aí, como a gente não vai trabalhar com outra aqui, ele pede para a gente colocar o nosso else aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tenho quase certeza que é. Pede para a gente colocar o nosso else branch. E lá na documentação, ele pede também para a gente fazer o dispose, né? Para a gente poder fazer a limpeza de recursos. Isso é muito importante. E a gente chama o nosso part
Onde é que eu tô com essa minha variável part? Ela tá aqui, então vai ser aqui, ó, part.dispose, tá? Isso aqui tá na documentação, é importante a gente poder trabalhar com dispose para a gente poder liberar recursos, beleza? Então pode ser um file item, pode ser um form item, tá? Então vai depender do que você vai trabalhar. Se for só um file item, beleza, você vai trabalhar aqui só com essa parte de arquivo. Então, nessa parte aqui desse tutorial, eu vou fazer só com o nosso file item para a gente ver como é que a gente pode fazer. Então, ó, val file name, vai me pegar aqui, ó, o nosso file name, eu vou pegar o nosso part, ponto, o nosso original name. A ideia já até sacou aqui, ó, val content. Nosso content type a gente consegue pegar aqui pelo part.contentType. Vou colocar aqui um toString. Beleza, a gente já pegou aqui também o nosso content type que a gente precisa. E o val file. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar o nosso file e a gente vai colocar o nosso diretório e a gente vai colocar lá dentro dele o nosso file name, né? Que a gente está criando aqui. Justamente para ele pegar o file name e colocar dentro desse diretório que a gente está criando ali, beleza? Que o diretório vai ser o uploads. Beleza, feito isso, a gente vai chamar o nosso part. A gente vai precisar desse camarada aqui do chamado provider, tá? Vamos chamar aqui o nosso copy and close, e aí a gente vai chamar aqui o nosso file e vamos chamar essa propriedade que vai ser a nossa escrita aqui, ó, on-chain. Então a gente precisa trabalhar com esse cara aqui, né, que ele vai, o que ele vai fazer? Basicamente ele vai copiar esse conteúdo aqui, né, do arquivo de stream por um disco. Isso aqui é muito importante. Vou até deixar aberto aqui na documentação para vocês, ó. Ó, beleza, eu voltei aqui na documentação que eu tinha fechado, tá vendo? Ele tá usando aqui pra gente poder pegar essa parte que provar. Ele fala, ó, essa função, o que ele faz? Ela grava o conteúdo do arquivo aqui no destino especificado, né? Que a gente tá, que no caso ele tá especificando aqui, né? Esse file que ele tá criando aqui, entendeu? Então ele vai pegar esse arquivo e vai gravar ele dentro desse destino especificando aqui pra gente. Aí esse provider, ele basicamente vai garantir a limpeza adequada dos recursos. Até onde eu pesquisei, a gente tinha a leitura, né, utilizando o nosso readed bytes, só que isso foi depreciado. E aqui na documentação já está bem atualizado utilizando esse provider aqui, beleza? Basicamente, parece que a diferença, né, pro read bytes é que ele faz a cópia dos arquivos em bloco. Então ele vai evitar carregar o arquivo inteiro da memória. Então a gente ganha um pouco de performance nesse caso aqui, beleza? Então utiliza sempre esse provider para você pegar aqui, né, gravar dentro do arquivo especificado, quando você estiver trabalhando do jeito que a gente está trabalhando aqui, beleza? Então isso aqui é muito importante vocês verificarem, né, que é uma questão de desempenho, nem tá aqui na documentação mais a parte do readed bytes, né, a leitura de bytes. Beleza? Voltando aqui então para o nosso projeto, é basicamente isso que a gente vai precisar fazer. Com esse cara de mãos, o que a gente faz? A gente vai pegar o nosso file info que a gente tem aqui, ó, e vamos montar esse file info, né? Vamos montar o file info com essas informações. Aí é claro que aqui vai ter que ser um var. Beleza? E eu vou montar aqui. Então o meu original name vai receber o nosso file name. Do nosso file name. E aqui o meu content type vai receber o nosso content type, beleza? Então basicamente isso. Aí aqui ele tá falando que é uma string, né, que pode ser nulo. Deixa eu colocar aqui um toString então. Aí beleza, já não vamos ter esse problema. Show de bola. Então basicamente é isso, a gente montou esse cara, né, tá tudo certo. Depois que a gente sai então dessa interação que ele vai fazer, né, aí a gente vem aqui então pro restante do nosso código. E aí o que a gente pode fazer? Fazer um if aqui, né, só para, enfim, um file info, né? Se ele for diferente de nulo, vou seguir aqui o conselho da IDE, o que a gente pode fazer? Val multipart response, e aí a gente vai criar aqui também agora o multipart response, e vamos fazer o seguinte, ó, o success for como true, a mensagem que a gente vai colocar vai ser o seguinte, ó, arquivo enviado com sucesso. Beleza? A ideia terminou aqui pra gente e a gente pode passar o nosso file info justamente pra gente poder ver essas informações na response, beleza? E aí, beleza. Feito isso, a gente chama aqui o nosso call, ponto, deixa eu descer aqui, né, pra ficar mais fácil a visualização. Responding, deixa eu pegar aqui e a gente vai passar o nosso status. Eu peguei o responde errado, né? Deixa eu pegar aqui o status e o objeto ali, ó. Então, status, eu vou colocar aqui http status.ok. Na verdade, vamos deixar aqui, eu vou colocar, passar para ele aqui o nosso multipart form data, que vai ser a nossa própria mensagem, né, do tipo T. Deixa eu parametrizar aqui também. Show de bola. Beleza? Então, se ele não for, ele vai cair aqui, né, dentro do nosso coisa direitinho, então tá perfeito. Então, deixa eu só colocar isso aqui dentro, né? Porque aqui a gente vai ter o nosso else e aí sim a gente vai colocar um call responde
dando um bad request aqui, ó. E aí a gente vai colocar o nosso multiform data. Deixa eu pensar aqui. Posso fazer uma cópia desse objeto, né? Na verdade, é o nosso coisa aqui, ó. Esse cara. Aí que eu não vou ter ele, né? Então, basicamente, eu vou ter que criar aqui, então, o nosso multiform data. Eu vou criar aqui um success.false e vou passar aqui a mensagem. Erro ao enviar arquivo. Uma coisa assim. Beleza? Só pra gente ter uma noção mesmo. Show de bola. E aqui no nosso cat, a gente pode também, né, dar um responde aqui de um bad request, alguma coisa que aconteceu, né? Um erro no upload, alguma coisa assim, né? Um erro ocorreu. Só pra gente ter essa noção aqui também, a gente coloca o nosso multipatch com um false, beleza? Então, deixa eu dar um yes aqui, que era só para formatar o código. Então, muito tranquilo, né? A gente consegue fazer dessa forma aqui o envio do file e agora a gente pode testar lá no nosso Postman. Beleza? Então, pessoal, o projeto aqui executou, então vamos lá. Aí eu já até coloquei aqui, né, o post, né, que a gente está utilizando na barra files, beleza? Para você enviar aqui um arquivo aqui dentro do post, você vai ter que vir aqui no body e você vai colocar form data, beleza? E aqui, onde é que você provavelmente já vai ter o texto, você vai trocar para file, tá? E aqui você pode selecionar o tipo de arquivo que você quer enviar. Aí eu até tenho um arquivo aqui, vou enviar essa imagem aqui do Android para a gente poder subir, beleza? Depois eu já até adicionei aqui os dois parâmetros que eu quero mostrar para vocês como vocês podem pegar, né, os dados em conjunto, tá? Tanto a imagem que você está subindo, como também a leitura dos dados aqui, né, que você pode estar passando de um formulário. Beleza? Então, se eu der um send aqui agora, ó, beleza, bem rápido, né? Ó, true, arquivo enviado com sucesso. Ele pegou aqui o original name, o tipo de arquivo, né? Que é uma imagem em um JPEG, e aqui a hora direitinho que a gente colocou, né? Beleza, vamos ver se ele criou lá no projeto mesmo. Ó, tá lá. Criou aqui pra gente o arquivo, né? Fez o upload na pasta uploads. Bem legal, né? Show de bola. Agora vamos aproveitar esse cara aqui pra gente poder fazer o envio do file name, beleza? Bom, agora, guys, pra gente poder colocar aqui o arquivo em conjunto com os dados JSON, né? Que a gente pode passar ali, no caso, tanto o nome, né? Quanto também o e-mail, a gente vai utilizar o nosso form item, beleza? E aí, pra gente poder utilizar o form item, tem diversas maneiras da gente poder utilizar, tá? Se você pensa, vamos pensar aqui, né? Se for um formulário grande, você não vai trabalhar da maneira que eu vou fazer aqui, ó. Por exemplo, a gente pode pegar aqui o nosso when, ó, e a gente pode pegar o nosso part para a gente poder aqui, ó, ele tem uma propriedade name, para a gente poder verificar qual é o nome que está sendo passado aqui para gente. Tem o value ali também, né? Você pode utilizar. Então, a gente pode fazer uma parametrização. Se for nome, né? A gente vai fazer o quê? O nosso name, aí a gente vai ter declarar essas propriedades aqui em cima, ó. Var name. Vou colocar aqui como nulo. E var email. E vou colocar aqui como nulo não. Vou iniciar aqui com uma string vazia, beleza? Então, beleza. Show de bola. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Name vai receber pert.value, beleza? Que é o value que vai estar associado a esse cara aqui. Aí da mesma sorte eu posso fazer a mesma coisa com e-mail. Só vou colocar parametrização aqui por e-mail. Aí o meu e-mail vai receber esse cara, tá? Se você fazer um formulário gigantesco, você não vai fazer do jeito que eu tô fazendo aqui, né? Tem formas melhores de você fazer isso, tá? Dá pra você trabalhar com JSON, né? Pegar ali, enfim, dentro do Postman aqui, né? Você pode trabalhar com um tipo de dado. Você vai enviar aqui pra gente um JSON mesmo, tá? E aí você pode serializar esse cara e esse cara ser transformado num objeto Kotlin serializável. Então dá para fazer isso aqui também, beleza? Mas para o nosso tutorial não vejo por que complicar. Então beleza, a gente fazendo isso, a gente já setou essas propriedades aqui tranquilo, né? Para a gente poder colocar. E aí o que a gente vai fazer? Logo depois do dispose, vamos tirar essa verificação, vamos deixar aqui, mas a gente vai fazer o seguinte, ó, if. Se o meu name ele for isBlank ou, né? O meu e-mail for isBlank, a gente vai colocar aqui um response, né, de bad request, legal, e a gente vai colocar aqui a mensagem, sei lá, a gente pode colocar aqui o nosso coisa, mas não vou colocar não, por exemplo, vou colocar só, preencha todos os campos, beleza? Vai ficar simples aqui o nosso tutorial. Show de bola, se ele passar desse cara, aí aqui é interessante a gente fazer o return do nosso post, que é o endpoint, né, que a gente está trabalhando, beleza? E aí a gente pode criar esse cara se não for nulo, então val profile, vou criar aqui então um profile e vou passar para ele então name, e-mail, criar um profile, beleza? Depois que eu criei um profile, eu posso colocar aqui o meu call responde e eu vou fazer o seguinte, a gente tem aqui a propriedade profile, eu vou passar o profile aqui para ele, beleza? E eu posso até continuar com essa validação aqui também, se não for diferente de nulo e tudo mais, tá? Então só para a gente poder ganhar tempo mesmo. Vou executar a aplicação de novo, ó.
E agora, se eu voltar aqui no Potion, foi bem rapidinho, se eu colocar aqui agora, ele vai bater, ó, preencha todos os campos, né? Então ele detectou ali que não veio pra gente tanto o nome quanto o e-mail no parâmetro do form data. Se eu colocar aqui agora, vou colocar aqui, por exemplo, daniel@gmail.com. Vou dar um send aqui, ó, beleza, aí ele pegou o profile pra gente, agora ele preencheu esses dados, né, que a gente passou, Daniel, pegou direitinho qual é o tipo, o upload do arquivo, tudo certo. Se eu tirar aqui também, né, aí no caso, ele vai aceitar até mais de um arquivo, tá, guys? Você aceita mais de um arquivo aqui, se quiser pode ficar tranquilo. Eu tô fazendo um só como exemplo, mas aceita mais de um arquivo. Se eu clicar aqui em enviar, aí aqui ele pegou o último arquivo que a gente enviou, né, que foi o image JPEG. Se a gente for enviar lá no nosso projeto, ó, ele fez o upload dos dois arquivos. Então ele pegou aqui o Android, pegou aqui também, né, a parte do nosso PDF, um PDF de exemplo que eu tenho ali. Beleza? Bem tranquilo, né? Bem de boa a gente poder trabalhar com multipart form data aqui no Keytor. Bom, pessoal, esse foi o tutorial aqui do multipart form data aqui no Keytor. Espero que você tenha gostado. Bem tranquilo a gente trabalhar com esse cara. A documentação nos ajuda muito também. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.